Se eu tenho anquiloglossia, vamos pensar na definição atual de anquiloglossia. Então, é uma anomalia oral congênita. Isso quer dizer, está presente ao nascimento. Que acontece quando restinhos de tecido embrionário que deveriam ter sofrido apoptose, que é a morte celular programada, lá durante o desenvolvimento embrionário, não sofrem essa apoptose total ou parcial. E esse tecido que fica embaixo da língua limita o movimento da língua. Então, esta é a definição mais atual de anquiloglossia, porque vocês vão encontrar muitas definições. Talvez por isso que nós não tenhamos ainda consensos, porque cada grupo de profissionais vê a anquiloglossia sob uma perspectiva diferente. Então, vamos lá. Vamos pensar nesta primeira informação que eu estou dando para vocês. Será que é mito ou será que é verdade que no recém-nascido o frênulo se posiciona desde o ápice até a base do processo alveolar mandibular? Então, vejam, alguns autores dizem que os bebês nascem com a fixação do frênulo no ápice. Quem trabalha com bebês sabe que não, que pode ser sim que tem essa fixação no ápice, mas essa fixação pode estar em outros locais também. Pode estar, é visível a partir do processo alveolar, que a gente chama de crista alveolar? Pode ser visível, mas pode não ser visível. Nós temos aí uma variação grande demais. Mas o que tem que ficar claro para vocês é que esta informação é um mito, né? Nem todos os bebês nascem com o frênulo fixado no ápice da língua. Aliás, é uma porcentagem pequena comparado com o número de bebês que nascem. Gira aí em torno de 8 a 12%. Então, uma porcentagem pequena, né? Outra pergunta, será que é mito ou verdade que na medida em que ocorre o crescimento ósseo, o frênulo migra para a sua posição central? Então, a gente nasce com ele na ponta, vai tendo crescimento e ele vai migrar para o meio da língua, para a posição central. Será que é verdade ou que é mito? E hoje a gente sabe que é mito, que o frênulo ele não vai mudar o ponto de fixação dele, nem na língua e nem no assoalho da boca. Então, se nasce com o frênulo fixado no ápice, ele vai continuar no ápice para o resto da vida. Se nasce com o frênulo fixado no terço médio, ele vai continuar no terço médio para o resto da vida. Se nasce com o frênulo fixado entre o terço médio e o ápice, ele vai continuar assim para o resto da vida. Então, ele não muda à medida do crescimento. E aí que vem uma outra informação, que é a questão do crescimento da língua. A língua não cresce para frente só. A língua cresce para frente, cresce dos lados, cresce para cima, cresce para baixo, cresce para trás. Então, ela cresce em todas as dimensões. Por isso que isso é um mito, né? Então, isso a gente também tem que levar em consideração, porque muitas pessoas falam, não precisa fazer intervenção nenhuma. Por quê? Porque ele vai evoluir, ele vai lá, ele vai para o meio da língua. Não vai para o meio da língua. Outra pergunta, será que é mito ou será que é verdade? Que o diagnóstico
não deve ser feito antes dos 5 anos, pois o frênulo pode alongar ou sofrer ruptura espontânea. Será que esta informação é mito ou é verdade? Eu digo para vocês, é mito. E como a gente sabe disso? É muito interessante, e isso eu tenho que contar para vocês, quando eu comecei a estudar, e eu estava na universidade, eu encontrei uma pessoa, ela falou, qual vai ser o tema do seu mestrado? Eu falei, vai ser frênulo lingual. Ela disse assim, nossa, mas o frênulo, o que que você vai estudar do frênulo? Porque o que a gente sabe hoje é que o frênulo involui e que ele pode ser alongado com exercícios. O que você quer provar? Né? E aí eu falava assim, nossa, então vejam, mesmo nos tempos atuais, nós temos ainda profissionais que teimam em dizer isso. E aí, pasmem vocês, eu fui para a literatura e não encontrei estudos que refutassem essa informação. E aí nós resolvemos então fazer um estudo histológico, onde a gente analisou o frênulo lingual de crianças com anquiloglossia. E aí o que que nós vimos? A constituição histológica do frênulo na anquiloglossia é diferente dos frênulos que nós consideramos normais. Por quê? Porque na anquiloglossia eu tenho fibras musculares entrelaçadas na membrana mucosa, alta concentração de colágeno do tipo 1, aquele que está presente em ligamentos e tendões, que é altamente resistente à tração. E as fibras elásticas estão agrupadas em feixes próximas ao epitélio de revestimento, quando elas deveriam estar esparsas e longe do epitélio de revestimento. Então, a constituição histológica do frênulo lingual na anquiloglossia não permite que ele se alongue por meio de exercícios. E sofrer ruptura espontânea? Espontânea, nem tanto, vai ter que passar alguma coisa. Às vezes passa a unha, às vezes um objeto, e aí, como muitos frênulos estão muito esticados, a hora que você passa, rompe. Mas não quer dizer que seja uma ruptura espontânea. Teve algo que levou a. E esse, será que é mito ou é verdade? É fácil avaliar o frênulo lingual. Eu digo para vocês, para mim, isso é um mito, porque não é fácil avaliar o frênulo. O que é fácil? Aquilo que é muito gritante. Então, se eu tenho o frênulo fixado no ápice da língua, mais curto, e no assoalho da boca, visível a partir da crista, esse ok. Esse não precisa de nada, eu já estou vendo que a língua não consegue se movimentar. Mas será que o frênulo, só este frênulo vai impactar no movimento da língua? E muitas vezes, o que a gente vê é que a variação morfológica do frênulo é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue, às vezes, nem classificar. A gente tem que descrever e não classificar. Então, avaliar o frênulo, para mim, não é fácil. Precisa muito conhecimento, principalmente da anatomofisiologia da língua. Por quê? Porque o frênulo ele vai limitar o movimento da língua. E quem faz os movimentos da língua é a musculatura da língua. Então, a gente tem que saber, tem que entender de musculatura de língua
para saber se um músculo está limitado na função e se ele está limitado na função, qual músculo está assumindo aquela função junto com ele. Então, precisa ter muito conhecimento para chegar nas questões funcionais. Porque frênulo, nós temos as questões anatômicas e nós temos as questões funcionais. E esse, será que é mito ou é verdade? Para avaliar o frênulo, é só ver se o paciente consegue colocar a língua para fora da boca. Eu digo para vocês, isso é mito. Então, vamos pensar. Colocar a língua para fora da boca serve para qual função da língua? Porque a língua tem várias funções. Eu preciso colocar a língua para fora para falar, para sugar, para mastigar, para deglutir? Não. Mas eu preciso desta língua elevada para fazer as funções corretamente. Quais funções? Sugar, deglutir, mastigar, falar. Então, vejam, o fato do paciente conseguir colocar a língua para fora não quer dizer que esta língua está movimentando corretamente. Por quê? Porque língua para fora não participa de nenhuma função da língua. E uma vez eu discuti com um profissional, eu fiz um encaminhamento de uma paciente, e ele era um cirurgião, e ele chegou e falou assim, nossa, põe a língua para fora. Olha, ela está pondo a língua para fora. Não tem que fazer a cirurgia, porque ela consegue colocar a língua para fora. E eu falei, verdade, só o fato dela colocar a língua para fora tá ok, mas você já viu ela comendo? Você já viu ela engolindo? Você já viu ela falando? Que é neste sentido que a gente precisa dizer se é importante ou não. E também são características muito individuais o impacto que o frênulo tem nessas funções. Muito bem. Será que é mito ou verdade? Todos os pacientes com língua presa têm a ponta da língua em formato de coração. Será que é mito ou será que é verdade? É mito. Alguns têm a ponta da língua em formato de coração. Outros podem não ter o formato de coração. Tudo vai depender de como a língua se adapta a determinadas situações e de como esse frênulo está fixado nesta língua. Então, cuidado, procurar forma de coração para chegar a diagnóstico de alteração do frênulo e limitação do movimento da língua é uma informação muito rasa. Muito rasa. Eu tenho muitos pacientes com limitação dos movimentos da língua causada pelo frênulo lingual e que não têm a ponta da língua em formato de coração. Outra questão. Será que é mito ou será que é verdade? Que no recém-nascido, a língua no repouso posiciona-se entre os rodetes gengivais, preenchendo o espaço que futuramente será ocupado pelos dentes. Será que é mito ou será que é verdade? E eu digo para vocês, é mito, né? Então, desde que nasce, o bebê tem condições de acoplar a língua ao palato.
E este acoplamento da língua ao palato é muito importante porque ajuda na expansão da maxila, ajuda a manutenção da respiração oral, da respiração nasal, desculpa. Então, vejam, o posicionamento da língua, ele é super importante. E nós vemos, e nós temos já estudos mostrando que os bebês ficam com a linguinha acoplada ao palato, já logo depois do nascimento. E que este posicionamento, ele é muito importante, tanto para a expansão da maxila, quanto para a manutenção da respiração nasal. Outra questão, será que é mito ou será que é verdade? Que todos os bebês com língua presa não conseguem mamar. Esse é difícil, né? Mas eu vou dizer para vocês que é mito. Porque o mamar engloba uma série de aspectos que não só a língua. A língua é importante, né? Se eu tenho uma língua presa, vai dificultar? Pode dificultar, porque eu tenho outras variáveis a considerar. Eu tenho o palato do bebê, eu tenho o tipo de mamilo, eu tenho o fluxo de leite da mãe. E assim vai. Eu tenho a posição que esse bebê mama, eu tenho as condições clínicas desse bebê, né? Então, dizer que todos os bebês com língua presa não conseguem mamar é mito. Eu tenho bebês com língua presa que mamam. Qual é a diferença? Esses bebês com língua presa que mamam, e eu tenho muitos que mamam, eles se cansam para mamar. E nem todos os bebês com língua presa vão ter todo o pacote de dificuldade de amamentação. Isso precisa ficar claro. Agora, esse bebê tem uma característica que que eu posso dizer que é mais ligado ao frênulo, que é o cansaço para mamar. E por que isso? Por que o bebê se cansa para mamar? Porque a língua dos bebês, ela tem uma quantidade maior de fibras musculares do tipo 2, que fazem movimentos rápidos, porém são menos resistentes à fadiga. Se eu tenho um frênulo segurando o movimento da língua, eu tenho resistência, esse frênulo faz resistência ao movimento, e esses bebês se cansam para mamar. Então, eles param de mamar, não porque eles estão saciados, mas porque eles estão cansados. E esse, será que é mito ou será que é verdade? A anquiloglossia causa atraso na fala. Será? Né? E eu digo para vocês, é mito. A anquiloglossia, ela não vai causar atraso na fala. Qual o impacto da anquiloglossia na fala? É na maneira como o paciente vai produzir determinados sons da fala. E normalmente não é no começo, quando a fala está começando por volta de 1 ano. É no final da aquisição de fala, nos sons mais refinados, no lã, no rã e grupo com lã e rã. É o que mais a gente vê o impacto. Pode ter um ceceio? Pode ter um ceceio pela língua baixa, mas não é comum, né, ser a culpa só do frênulo, esse tipo de alteração.
Mas as distorções, isso quer dizer, eu vou tentar produzir aquele som, eu sei que aquele som existe, mas eu faço com um movimento diferente de língua porque a ponta da minha língua está presa. Isso se chama distorção. As distorções é que estão mais ligadas às alterações do freno, e não atraso, e não omissão, e não troca. Né? São as distorções que estão mais ligadas. E aí, vamos lá. Agora nós estamos entrando em algumas questões um pouquinho mais complicadas, né? Será que é mito ou será que é verdade que a anquiloglossia causa torcicolo congênito? E eu vou dizer para vocês que até o momento é mito. Então, o que se sabe sobre torcicolo congênito é que o torcicolo congênito, ele é posicional, ele é de posição, né? Então, o bebê ficou numa determinada posição que leva ao torcicolo congênito. E aí, algumas pessoas têm dito assim, então, ele tem torcicolo congênito porque ele suga e deglute no útero da mãe. Então, ele está mexendo com uma musculatura que vai mais de um lado do que do outro, que vai levar ao torcicolo congênito. Não. A sucção e a deglutição que nós temos dentro do útero da mãe não é igual ao que nós temos fora. Dentro do útero não se cria pressão. É líquido, é meio líquido. Não tem que ter pressão para retirada de nada, de nenhum alimento. Então, a sucção e a deglutição são totalmente diferentes de quando o bebê nasce. Então, a maneira como ele faz não grava na musculatura. Por quê? Porque não tem esforço. Não tem esforço. E se a anquiloglossia causasse torcicolo congênito, a maioria dos bebês com anquiloglossia teriam torcicolo congênito. Isso não é verdade. Então, a gente precisa começar a pensar se realmente isso faz sentido. Por que que eu digo isso? Eu tenho recebido muitas mães para 7ª, 8ª, 9ª opinião, se faz ou não a cirurgia, porque o bebê tem torcicolo congênito e estão associando o torcicolo congênito com língua presa. E aí você faz o exame, não tem língua presa, não tem anquiloglossia, não tem alteração. Então, a gente precisa ter bom senso, né? Então, isso pode ser que daqui a um tempo alguém consiga comprovar? Pode ser, mas até o momento não existe comprovação científica disso. Essa é uma outra questão. Será que é mito ou é verdade de que a anquiloglossia causa atraso motor? E aí eu vou dizer para vocês, é mito. Mas a língua tem o eixo e tem a ver e se relaciona com tudo no corpo. Ok, ela se relaciona mesmo, mas ela não vai causar um atraso motor. Porque se ela causasse um atraso motor, todos os bebês com anquiloglossia teriam atraso motor. Isso não é verdade. Então, assim, o raciocínio ele tem que ser em cima daquilo que faz sentido, né? Então, se eu não movimento a língua, eu não vou andar? E os casos que a pessoa não tem língua e anda? Anda. Aí tem problema andar? Não.
Então, vamos começar a ampliar o nosso olhar e não deixar ele muito focadinho assim, porque não é assim. Outra pergunta, será que é mito ou será que é verdade? Que as alterações funcionais tendem a diminuir com o tempo e com o crescimento oral. E eu vou dizer para vocês, é mito. As alterações funcionais, elas não vão diminuir com o tempo. A língua, ela vai se adaptar às condições. Só que a língua é uma estrutura muito importante. Por isso que ela está na entrada do sistema respiratório e gastrointestinal. Porque eu preciso, ela tem que estar bem posicionada para eu ter uma respiração boa e para eu ter uma alimentação boa. E para eu falar. Então, vejam, eu não vou deixar de mastigar porque eu tenho língua presa. Mas eu vou mastigar com adaptações. Eu não vou deixar de engolir porque eu tenho língua presa, mas eu vou engolir com adaptações. Eu não vou deixar de falar porque eu tenho língua presa, mas eu vou falar com adaptações. Então, saber identificar estas adaptações é que é importante. Então, muitas vezes, eu recebi uma vez, eu discuti, na verdade, com um profissional da área da odontologia e eu disse que havia compensações, havia adaptações. E esse profissional me disse assim, mas eu faço avaliação de fala e não vejo alteração de fala. E aí eu digo assim, qual a sua formação em fala? Porque a formação para avaliar fala, ela é muito extensa na área de linguística, fonética, fonologia. Isso não tem no currículo da odontologia. Então, quem faz esse diagnóstico normalmente é o terapeuta da fala, é o fonoaudiólogo aqui no Brasil, é o logopeda na Espanha. Então, vejam, são áreas de atuação que precisam trabalhar juntas. Porém, esses profissionais têm que ter conhecimento e têm que justificar o que a indicação cirúrgica ou a indicação da limitação do movimento da língua com coerência. Por isso que tem que ter muito conhecimento de anatomofisiologia da língua. Não dá para pensar em frênulo se não tiver conhecimento da anatomofisiologia da língua. Muito bem. Outra pergunta. Será que é mito ou verdade que a inspeção visual possibilita o diagnóstico da limitação dos movimentos da língua? Será que possibilita eu só olhar? Eu digo não. Os movimentos da língua, eles têm que ser avaliados. E eu não digo os movimentos isolados, eles também. Mas a língua tem que ser avaliada nos seus movimentos durante as funções. Isso é importante. Que aí nós vamos ver, existe ou não adaptação, compensação. E é isso que a gente precisa entender. Muito bem. Aí, outro. Será que é mito ou é verdade que o frênulo pode ser funcional? E aí eu vou dizer para vocês, é mito. O frênulo não se movimenta. O frênulo
não tem função depois do nascimento. A função do frênulo é no período embrionário. Quando houve a separação da língua do assoalho da boca, ele foi originado e ele direciona o crescimento da língua no período embrionário. Depois do nascimento, ele é vestigial, embora ele ainda possa ser visto. Então, quem tem função é a língua e não o frênulo. Então, eu não digo frênulo funcional quando o paciente consegue fazer as coisas. Não. Eu digo, a língua tem movimento e ela vai ter. Como está esse movimento? Com adaptação? Com compensação? Como é que está este movimento? Muito bem. Será que é mito ou que é verdade que a cirurgia é só um pique? Vou dizer para vocês que é mito. Eu gosto de colocar pique, tudo com letra maiúscula, que o cirurgião que trabalha comigo, ele diz assim, que pique é potencial intenso de complicação. Então, assim, é uma cirurgia. É uma cirurgia simples, de baixo risco, mas é uma cirurgia. O cirurgião, ele tem que ter treinamento, ele tem que ter destreza para fazer essa cirurgia. Ele tem que ter conhecimento, tanto da língua quanto do assoalho da boca, e saber o que ele vai cortar. Por quê? Porque eu tenho uma anatomia ali perigosa. Porque dos lados do frênulo, na parte ventral da língua, eu tenho as veias linguais. Eu tenho o nervo lingual um pouquinho mais profundo. Hoje a gente sabe que o nervo lingual tem vários caminhos. Eu tenho vasinhos todos pelas laterais do frênulo. Então, eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento. Isso é da fono? Não, isso é do cirurgião. Mas dizer que a cirurgia é só um pique? Não, não é só um pique. Outra coisa que a gente tem que ver. A cirurgia com laser é melhor? Será que isso é mito ou isso é verdade? E eu vou dizer para vocês que é mito. Eu tenho excelentes cirurgiões que fazem cirurgia com laser, mas eu tenho cirurgias com laser que não ficam boas. Eu tenho excelentes cirurgiões que fazem cirurgia com tesoura ou com lâmina de bisturi. E eu tenho cirurgias que não ficam boas. Então, assim, qual a vantagem do laser? Não sangra. Mas tem que saber manipular. Tem que saber a relação luz-tecido. Tem que saber o quanto de calor se coloca. Por quê? Porque eu tenho muitas estruturas adjacentes que podem ser carbonizadas se eu usar inadequadamente. Então, vejam, e hoje a gente não tem evidência de que existe uma técnica melhor do que a outra. Que com laser é melhor do que tesoura é melhor que laser é melhor que bisturi e vice-versa. Não existe comprovação de que existe uma técnica melhor do que a outra. O que existe, e é importante a gente saber, quem está atrás da técnica. Porque quem está atrás da técnica é a pessoa que vai dominar essa técnica e que vai fazer corretamente ou não. E ela tem que saber muito, né? Então, não é a técnica em si,
mas quem está atrás da técnica. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta difícil. Será que é mito ou verdade de que é importante massagear a ferida após o procedimento cirúrgico, como vocês estão vendo aí? Eu coloquei o vídeo porque esse vídeo é da internet. E eu vou dizer para vocês. É mito. Eu sempre faço essa pergunta. Quando vocês se cortam, vocês vão lá e ficam fazendo massagem na ferida? Não. Por quê? Que dói, né? Então, o que nós temos visto? Vocês não vão ver bebê sendo manipulado na ferida sem chorar. Por quê? Porque incomoda. E aí, o que muitos casos estão aparecendo? De aversão oral. Por quê? Porque ele não tem um engrama de coisa boa, de sensação boa na cavidade oral. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a boquinha do bebê. Quem participa das minhas aulas sabe que eu falo assim, que a boca do bebê é sagrada. Cuidado com esse excesso de manipulação na cavidade oral. O bebê é sensorial, ele é muito sensorial. A mesma coisa que a gente consegue perceber com a ponta dos dedos, a gente consegue perceber com a língua. Então, ela é altamente sensorial. O que nós estamos dando de informação para esses bebês? E agora, recentemente, no final do ano, saiu um artigo onde os pesquisadores analisaram bebês que foram submetidos à cirurgia e fizeram massagem e bebês que fizeram a cirurgia e não foi feita massagem. E não existe diferença na cicatrização. Então, se não existe diferença, por que você vai fazer? Então, fica aí para pensar, né? A evidência que a gente tem hoje é que não se manipula a ferida. E mais, eu vou além. O processo de cicatrização, ele não diz respeito ao terapeuta de fala. O terapeuta de fala não sabe de cicatrização. Então, cuidado. Eu não sei como é em outros lugares, mas aqui no Brasil, nós não temos formação para manipular feridas cirúrgicas. Eu não sei no resto do mundo como é, mas no Brasil não. A gente não tem formação. A gente não sabe o que tem que fazer. Então, cuidado, né? Porque o terapeuta da fala, o fonoaudiólogo, o logopeda, ele não tem formação para manipulação de feridas. Muito bem. E este aqui? E esta pergunta? Será que é um mito ou será que é uma verdade? É um conjunto de características que leva ao diagnóstico da limitação do movimento da língua causada pelo frênulo lingual. E eu digo para vocês, desta noite é a única verdade, né? Para se chegar ao diagnóstico da limitação dos movimentos da língua, eu preciso de um conjunto de características. Eu não posso fazer diagnóstico só pela fenda, não posso fazer diagnóstico só pela língua baixa, não posso fazer diagnóstico só pela dificuldade de amamentação. Eu tenho que ter um conjunto de características anatômicas e funcionais que me levem à hipótese ou que me levem à conclusão de que existe a limitação dos movimentos da língua. Isso é muito importante. Então, para a gente finalizar, é muito importante que os profissionais de saúde
mantenham uma rede de informações confiável e atualizada, para passarem orientações adequadas às famílias com relação ao freno lingual e à anquiloglossia. Isso é muito importante, porque o que nós estamos fazendo com as famílias, eu digo assim, é desumano. Um fala uma coisa, outro fala outra, a família fica totalmente sem saber o que fazer, né? Então, dar essas orientações adequadas é muito importante, possibilitando que os pais tenham segurança para uma tomada de decisão a partir de um diagnóstico bem feito. Então, isso é importante, ter um diagnóstico bem feito. Então, eu gostaria muito de agradecer novamente ao Adriano e ao Antônio pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Então, é o meu agradecimento especial e agradecer também a atenção de todos. Espero aí que eu tenha correspondido à expectativa de vocês.